gente, não. Não. É assim, entrando, filmando, né? Por favor, não. Por favor, não. E aí, bom dia. Bom dia. É a apresentação. É a apresentação da empresa e não pode. Tá filmando. Essa boa assistente lá. É, só que o pessoal lá na Coelce. Vira por dentro da barra. Eu botei a cabeça pra dentro. Aí uma das meninas me cutucou. Não, tu tem que fazer isso aqui, virar por dentro. Aí eu entendi, né, que eu tinha que me virar nessa posição. Segurava aqui, eu tinha que me virar, pegar com essa outra mão e botar a mão na cintura. Foi aí que eu comecei a entender. Né? Tu lembra as apresentações, a tua primeira apresentação dessa época, como é que foi? A minha primeira apresentação, assim, na época do Denis, foi Os Piratas, que ele fazia de vez em quando. Não foi nenhum balé de repertório. Eu lembro que foi Os Piratas que eu dancei e As Formiguinhas, que tinha a formiguinha rosa, a formiguinha preta, a formiguinha da paz. Que quem fazia o papel principal era a Chica na época. Então foram os dois balés que eu me lembro que eu dancei primeiro. E na época do Denis, ali no SESI, ele passou 4 anos, né? Então, depois, o ano seguinte, ele fez Cinderela, depois fez La Fille Margadê, depois fez o Lago do Cisne. Que foram uns balés, assim, que... Não posso dizer, assim, que eu tinha paixão. Eu não conhecia muito balé, não tinha, né? Mas eu gostava, eu aprendia tudo. Os balés da primeira bailarina, que era a Chica, que fazia os papéis principais, até aquela que dançava lá atrás. Eu fazia todos. A senhora já está há muito tempo, né, aqui no Vila Velha. O que é que a senhora acha que mudou? Tenho 18 anos. 18 anos. Que eu moro aqui. É fazer. Muito tempo, né? Ai, mudou muita coisa, porque eu, pelo menos, eu vejo assim, tanta menina já tão bonitinha, tão bem arrumadinha, passando para ir dar aula, sabe? Eu vejo, e aquelas meninas, quando entraram ali, era tão pequena, tão assanhada, tão triste, tão... E hoje tudo mocinha. A Natália, tá dizendo a Natália, quando eu conheci ela, que também era a Natália, né? Hoje tá aí. A Natália não sabia o que queria da vida. E aí, muitas igual a elas. Tudo mocinha, tudo trabalhando. O Renato, aí o Renato já ganhou dinheiro. O Renato já ganhou, foi dinheiro, trabalhando. Outra viagem que me marcou muito foi Nova York, que foi a Brasil Foundation que proporcionou a gente. Lá, a Brasil Foundation também proporcionou a gente ter ido por Cipriano, que foi uma apresentação que foi, assim, mega estrondosa, que a gente ficou super feliz, porque lá também tinha o DJ da Adriane Galisteu, tinha o José Wilker, como é o nome dela? Esqueci dela. Cissa Guimarães. Cissa Guimarães também. E foi uma festa de gala que... Exatamente. E, assim, aí, como eu disse, né, o que marcou muito foi essa parte do Teatro de Alencar, que levava a gente para conhecer o teatro. Eu nunca tinha ido, sabe? E pelo Vidança, né, a gente teve a oportunidade de conhecer muitos lugares. Aquele puxãozinho de orelha que tem na Anália para ver se os figurinos estão direitos, né? Os fuxicos, os retalhos. E a parte do figurino
deixa eu ver aqui, a gente já tem, eu acho que tem uma calça preta de fuxico. Teve a parte do saco de cebola, que foi o primeiro, não foi o saco de cebola, deixa eu ver. Foi o saco de cebola com a tela de botijão de gás. Primeiro figurino que eu fiz. Que a gente foi se apresentar na Feira da Música com esse e ainda eram os instrumentos industrializados. Entendeu? Essa parte aí, nessa época, foi que minha mãe participou muito, entendeu? Que foi na época que eu estava entrando e ela ia ajudar a fazer, a botar os retalhos nos figurinos, porque pegava a tela, fazia uma calça e nela a gente ficava pendurando os retalhos coloridos. Na minha família eu tenho 5 irmãos, né? 6 comigo, são 3 homens, 3 mulheres, né? Onde a gente foi criado assim, com muita gente dentro de casa, brincando muito. Eu, quando criança, gostava muito de estar perto dos meus irmãos, de ver o que eles estavam fazendo. E a minha mãe, Wanda, vem pra dentro. Não, vou ficar aqui. Pequena, eu queria ficar, observava eles. E quando eu era pequena, os meus irmãos sempre gostaram de dançar. Então eles sempre participavam, era na década de 80, por aí, Michael Jackson estava na alta, né? Aí então eles participavam muito de concursos e eles ficavam treinando lá na área lá de casa, né? Botavam um papelão e ficavam de cabeça para baixo e girando, e aquilo dali me deixava fascinada. Então acho que foi dali que surgiu também esse meu gosto pela dança, né? E a minha mãe sempre, Wanda, tá tarde, vai dormir. Eu não, eu ficava sentada perto da porta só olhando e achava muito bonito aquilo, né? Aí com o tempo, a minha irmã mais velha, a Lucineuma, ela entrou no Vidança, né, lá no SESI, iniciou as suas aulas de balé. E eu sempre ia assistir, né? Tinha as noites artísticas toda sexta-feira. E minha mãe sempre me levava. Eu achava aquilo ali muito bonito, né? E sempre pedia, mãe, me bota para fazer aula de balé. A minha mãe era apaixonada pela Anália, né? Achava muito bonita ela dançando e tudo, se emocionava muito, né? Então aí eu comecei a ver aquilo e comecei a me interessar pela dança e por todo aquele trabalho que ela fazia. Assim, ia assistir os espetáculos? Toda sexta-feira, quando era noite artística, e a minha mãe, ia todo mundo, meu pai, né? Porque a gente ali no SESI, estudou no SESI, fez esporte no SESI, e começou o balé no SESI. Então, a nossa diversão, a nossa vida era o SESI. Quando a gente entrava, tinha um teste, né, onde a Anália começava a colocar vários discos, não era CD, era disco, muito tempo atrás. O disco do Balão Mágico, aí botava músicas, e aí ela ficava observando, né, quem tinha ritmo, aí quem não tinha, não, sente um pouquinho, aí eu ficando, e ela, não, sente, eu ficando, dançando e tudo, nem tava me preocupando com aquele teste, não, eu queria mesmo era dançar. Né? Então ali eu fui ficando, até que restou, né? Só mesmo as que passaram no teste eu estava lá. Né? E para mim foi muito bom, aí foi uma felicidade muito grande, eram muitas crianças, né? E as mães ficavam lá assistindo e tudo, torcendo pelos filhos, mas era muito legal, né? Aí... Quantos anos tu tinha na época? Tinha 12 anos. Né, outros lugares para a gente dançar, que nesse ano a gente vai conhecer Natal, vai dançar em Natal. Então, tudo isso é muito gratificante para a gente que é bailarino, porque a gente está conquistando, a gente está vendo que é o espaço que a gente está conquistando. Né? Que a gente vê que o esforço que nós fazemos dentro da sala de aula é compensado depois. Então, por mais que a gente fique, né, a gente passa 15 dias afastado da família, fica viajando, dançando, a gente fica com o grupo, né? A gente observa o quanto o grupo é unido,
né? Apesar que acontece aqui, outro como é normal, mas a gente percebe, né, a união que é aqui no Vidança. Às vezes a gente até diz assim, que a gente mistura muito. Aqui a gente acaba misturando as coisas porque a gente é muito próximo. É muito mesmo, às vezes, mãe, filha, é muito mesmo tia, sabe, sobrinho, das avós mais antigas. Então, a gente é muito, às vezes a gente confunde isso, porque a gente está muito próximo do outro mesmo. Então, a gente divide muitas coisas. Né? O que acontece lá fora, a gente traz para cá e acaba que divide. E, às vezes, atrapalha, às vezes não, às vezes ajuda o outro, se colocando, né? Dando como exemplo a situação do outro, e isso vai fortalecendo o grupo. Então, isso é importante. As viagens, a gente observa isso, que o grupo fica mais firme, né? Fica mais forte. Isso me lembra quando eu fui para Itapajé com a Anália, que ninguém conhecia Socorro Timbó, né? E quando eu comecei a dar aula de balé e passar aquela nomenclatura, passar aquela técnica de clássico para eles ficaram assim encantados. Então, me dá uma satisfação, terminava a aula, eles vinham me perguntar mais sobre aquilo. Outra satisfação maior foi quando eles foram me ver dançando, e na época a Nália estava montando Mangue Memória da Pele. Que quando eles foram me ver dançando, e que eles ficaram assim, né? Viram uma outra Socorro Timbó, a Socorro Timbó dando aula, a Socorro Timbó em cena. Que eles ficaram assim encantados. E quando me viram dançando Catumacã também, na época, que ele também a gente dançava os dois. Aí eu digo assim, eu não deixo aquele ego crescer dentro de mim, sabe? Eu prefiro não ficar, mas me dá uma satisfação. Sabe? Pessoas que não dá nada por ti na primeira impressão, mas na segunda, na terceira, na quarta já te, sabe? Um pouco tempo atrás, um mês atrás, fui fazer uma aula de contemporâneo e as pessoas tudo nova. Acho que só tinha 2 pessoas na época, assim, da minha época, que quando eu cheguei fez reverência para mim. Aí eu disse, que é isso? Não faço isso. Uma majestade, sempre majestade. Ela diz alguma coisa assim, uma vez majestade, sempre majestade. Eu disse assim, Graça, não diga isso. Você também, eu faço reverência para você. Aí todo mundo ficou perguntando, quem é, quem é? Aí uma disse assim, é a Socorro Timbó. Aí fizeram aquela expressão, se é Socorro Timbó, aí começaram o zum, 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 Socorro Timbó, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquela coisa, né, do balé Vidança. Então, assim, as pessoas ouviram falar, mas não te conheciam, né? E eu fiz uma aula de contemporâneo, fazia muito tempo que eu não fazia uma aula de contemporâneo, que era do Paulo Caldas. E o Paulo Caldas assim, você ainda continua com a mesma... Vai. Entrevista com o Thiago Rocha. No projeto Memórias do Vidança, certo? Dia 5 de junho de 2011. Ação. Bom. Certo, agora vira e volta. Olha pra lá, pra frente lá, ó. E saltou. Marca o ponto e saltou. E saltou. E... como eu havia falado, eu fui chamado pela Nália para poder continuar. No caso, estava tendo uma falta de professores, então como eu tinha uma experiência em termo folclórico e a parte da dança que a gente tinha de manhã era a parte de alongamento e danças criativas, que era o curso que eu estava me especializando, que estava oferecendo a gente. Então eu tive essa oportunidade de dar aula, no caso, na mesma turma que eu estava fazendo aula, que eu fazia aula, então 2 dias na semana. Então, o que eu já sabia, os meus conhecimentos anteriores em termos de dança, eu pude repassar, pude dar esse aprendizado e passar para eles. E também tive a oportunidade de fazer a aula com o pessoal da noite, com a turma mais avançada e me especializar ainda mais em termos do balé. Foi que a partir daí eu comecei a ter aulas de balé clássico, a entender realmente, de pegar a técnica também, de que
a gente precisava, então, englobar mais, aumentar mais o meu currículo em termos de dança. Que como eu já só tinha o salão e a dança folclórica, então, a partir daí foi que realmente eu entrei na companhia, que eu entrei no projeto, que eu comecei a participar, comecei a ser um dos professores que o ensinamento do Vidança não é só o bailarino, é o profissional em termos de ser dançarino, ser bailarino, ser professor, coreógrafo, o próprio figurinista, trabalhar, fazer o seu próprio, montar o seu próprio figurino. O interessante do projeto é isso, do trabalho do Vidança é esse. O diferencial. O diferencial de todos é esse, porque ele forma o profissional. Aí sim, também em termos das amizades, que eu comecei a conhecer, em termos de apresentações locais, conhecimentos, e em transformar, como é o trabalho, a releitura, fazer a releitura de coreografias que eu já havia dançado de uma forma, mas sendo que trabalhando para o contemporâneo, para o balé contemporâneo, tendo aquela especialidade do clássico, e tirando o próprio preconceito mesmo que eu tinha em termos de balé, que o povo colocava em mim em termos de balé, tirando esse próprio preconceito, que para ser bailarino não precisa ser homossexual, até mesmo que o balé começou com homens. Como quem não conhece a história, comecei a acompanhar mais a história, conhecer mais a história, então começou com homens. Minhoca, 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 me dá uma beijoca. Não, 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 não. Então eu vou rodar. Minhoca, minhoca, me dá Coisa assim que eu tenho muito na minha memória e que eu gosto muito de escutar, porque me traz essa memória, que são as músicas da Lia de Itamaracá, que a minha mãe, quando ela ia para as festas, por exemplo, lá no Araras, a cidade era pequena, então o clube era muito perto, era assim, era perto, mas não era tão perto, mas dava para escutar tudo. E era na mesma rua, não é? A minha mãe se vestia assim, e ia para a festa com meu pai, e a gente ficava acordado. E eu, muito elétrica assim, ficava acordada, brincando e tudo. E eu ficava escutando as músicas, e eu ficava dançando. Eu lembro que tem um som que era trompete, né? Aquele instrumento bem grande, assim, dourado, que acho que é trompete, que nas músicas da Lia tem muito, né? E aí, cada vez que eu escuto, eu recordo e lembro assim da imagem da minha mãe saindo com meu pai, o clube, a calçada alta, né? E quando ele saía, aí eu ia atrás, assim, brincando, né, com os meninos, algum tempo depois, e a gente ficava lá em cima da calçada só escutando, né, e vendo eles dançando lá. Muito lindo, uma coisa que eu guardo muito. E eu gosto muito dessas músicas, porque lembra muito a minha infância, muito assim, o Araras, as festas, né, que a minha mãe ia e às vezes a gente ia também. Essa música regional, né, assim, dos poucos. E assim eu uso muito no meu trabalho, tem muito a ver comigo. E é dessa época, né, tem a ver com essa época. Estou lá em Brasília. E aí nessa época em Brasília eu já tinha, sei lá, 17 anos, nem recordo. Mas foi um tempo maravilhoso em que tudo que hoje eu faço, que eu venho fazendo, né, com as crianças e convidando, assim, o som de formar o grupo, tudo tem a ver com a minha infância, mas em especial. A identidade do que a gente está vivendo hoje tem a ver com a infância da gente, mas a história da dança, de trabalhar na comunidade, é porque foi o que eu recebi, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vivi, foi assim que eu tive, e foi com muito amor, né, assim, com muitos desafios. E passei a ser, como eu disse, era aluna, depois passei a ser professora do teatro, depois passei a ser professora de balé, porque depois acabou tudo, né, teve a mudança de administração, e aí foi enfim, o Denis foi embora, fechou, tipo, a parte de arte foi uma tristeza mesmo, fechou tudo. E aí quem era contratado pelo Nacional, que era lá do Rio de Janeiro, foi demitido, e a gente também, né? Só que a gente, o nosso salário era bem menos, então a segunda direção, a administração, manteve um pouco nesse sentido, e aí a gente retornou. E aí teve algumas tentativas de retornar ao balé com outras pessoas, mas não funcionou. E aí eu já dava aula de dança, já, né, dava aula em academia e tudo, já participava dos festivais, né, já
participava de festival de folclore, era outra coisa também que eu participava no SESI, era de folclore. Por isso assim, que o Vidança tem assim, o desafio da gente, o que a gente sempre buscou como identidade, a história da cultura popular, porque é uma coisa que eu vivi isso muitos anos, a vida toda. Nasci no interior, escutava minha mãe dançar forró com sanfona, então, né? No pé de serra mesmo, e fazia isso, ia para os terreiros, dançava, dançava na fogueira, brincava de São João, de quadrilha, né? Então isso foi meu universo, eu fui crescendo com vivendo, né, essas histórias, essas brincadeiras. Quando a gente, né, que o SESI acabou e a gente passou a assumir a ser professora do SESI de balé, e aí eu também não queria, até porque não podia ser, não tinha estrutura de balé clássico, e não era a minha identidade, eu comecei a fazer balé muito cedo, então e tinha o teatro na minha vida, né, porque foi muito forte, eu fiz muitos personagens, eu trabalhei como atriz mesmo, né. E é uma coisa que foi a minha grande paixão também, né, maior e primeira. Então a dança para mim era as cenas do teatro, né? Aliás, exatamente, eu pegava as cenas de teatro que eu vivia na época do grupo lá do SESI e transformava em dança. Tanto que num dos balés do primeiro do Vidança, assim, eu trabalhei o texto do José com movimento sem fala, né, sem música, com fala. Então eu pegava muitas cenas, muitos textos e trabalhava em cima disso, fazia esse corpo sem música falando, né, se movimentando. E aí assim, na época que o SESI ajudava e tudo, mas não era mais como antes, ele não dava a liberdade, que era o mais importante também pra gente como artista, né, que queria dançar, participar dos festivais, porque o SESI era uma instituição e aí assim, tinha que ter ofício, às vezes era negado, não tinha ônibus, então tinha que, era um desafio muito grande para poder a gente sair, para se apresentar. Lógico que todo mês a gente tinha a noite artística lá no SESI, então o SESI movimentava muito lá dentro do SESI, e a gente fazia tudo isso, fazia as noites artísticas todo mês, os pais, aquele auditório maravilhoso que era, né, com toda a iluminação, então ali tudo era, mas a gente não podia ir para o teatro, Zé de Alencar, por exemplo, né, para ir para o Teatro Zé de Alencar era muita burocracia mesmo, então demorava, enfim, aí eu vamos formar um grupo para poder ter mais essa autonomia, né? Porque a gente tinha liberdade, mas com autonomia mesmo. E eu não queria ir embora como o Chico foi, como a Chica foi, eu queria ficar e fui ficando mesmo por alguns motivos. Um deles é porque aqui, né, é aqui que eu me identifiquei a vida toda, e tinha outro lado, né, que tinha que ajudar minha família, meus pais, minha mãe em especial, meu pai separado. Enfim, eu já tinha toda uma estrutura e estava cada vez mais me fortalecendo nessa necessidade de querer ser, de querer poder e não fazer, e não ter dinheiro. E eu ter tido também a época, quer dizer, tudo isso assim, foram coincidências, foram me levando a ter e a estar, né, hoje com Vidança, com essas crianças, com 200 crianças, às vezes 250, às vezes 180, enfim, fazendo aqui no Vila Velha o que a gente está fazendo. Não foi nada escolhido, né? A gente aliás, foi escolhido porque é uma escolha, não deixa de ser, né? Mas assim, não foi, eu vou botar um projeto social, não. Na verdade, um resultado, né, de um projeto, nós somos, né, de uma família, né, que veio do interior e chegou aqui e teve a oportunidade, né, de aprender, da gente estar engajada num projeto, numa instituição, que foi o SESI, que é o SESI, e que deu para a gente a oportunidade de crescer, de aprender, né? E aí essa oportunidade a gente não deixou passar. E aí surgiu, né, das meninas do SESI, as 10 mais antigas, mais veteranas, onde estava envolvida a Socorro Timbó, que é a minha irmã, a Vilemara Barros, né, que hoje também é uma artista, né, que está aí no mundo, tá? A Socorro, a Vilemara, a Lili, algumas, né, meninas, Célia, tantas meninas. Era um grupo, né, os grupos das mais antigas, assim, mais do SESI. O Vidança nasceu mesmo como Vidança em 80, a estreia foi em 81. Como SESI eu entrei para dar aula em 78 para 79, né, em especial em 79, eu me fixei como professora de balé do SESI.
a história do teatro me ajudava muito, me ajudou muito no trabalho de dança, ser diferenciado no sentido de não reproduzir o que a música diz, enfim, por conta dos laboratórios. Eu fazia muito laboratório com as meninas, as pesquisas, o SESI, né, muito grande, e aquela mata toda, a gente morava, o nosso percurso de ir para casa entre o SESI era muito mato. E aí a gente saía lá da sala de aula e ia para as árvores mesmo, ia lá para o palco, tinha o palco do SESI, a gente fazia os laboratórios. E enfim, a gente tinha um universo que ajudou muito, né, nessa nossa busca, nessa minha busca dessa identidade, desse movimento, dessa dança, que a gente também, por exemplo, eu não pagava. Depois daí do SESI que acabou, eu fazia aula sozinha. Né? Não tinha como pagar a academia, era muito caro, para viajar também, para estudar fora não podia. E aí assim, eu ia descobrindo, tinha televisão, mas ninguém tinha vídeo, ninguém via DVD, espetáculo de dança, eu não podia pagar, não podia. E aí assim, a Chica me ajudou, fui uma vez para São Paulo fazer curso, né? Mas enfim, a gente trabalhava muito com o que a gente tinha. Eu trabalhava muito com o que eu tinha, que era aquele espaço do SESI. A gente inventava as brincadeiras, ali fazia os laboratórios, eu usava as dinâmicas, as coisas que eu fazia com o teatro, eu usava com as meninas. E o Vidança era muito afoito, era que nem eu, né? Era a minha cara mesmo. Foi o primeiro grupo que dançou descalço, o primeiro grupo que dançou sem meião, o primeiro grupo que dançou com roupa de renda, entendeu? Que dançou de calcinha e sutiã, a calcinha e sutiã não para mostrar o corpo, mas porque o contexto do espetáculo, entendeu? Da história, relatava, falava, pedia, né? Ela tinha uma história. Lógico que no meu corpo ainda tinha muitos movimentos de quando aluna, né? Apesar do clássico, mas não era contemporâneo, mas tinha. Mas aí isso foi, o teatro codificou tudo, né? Que naquela época nem tinha esse nome, codificação, até tinha, mas eu não usava, sabe? Não fazia parte do meu universo. Mas o teatro me levou para um outro universo, que hoje é o universo do Vidança. A gente fazia nas dunas, as primeiras fotos do Lá Vem o Brasil eram nas dunas das Goiabeiras. Nossa, tem muitas histórias. Assim, eu amarrava as meninas nas cadeiras, entendeu? E aí forçava para elas saírem, começava a colocar cenas, imagens, objetos. Isso em 80, 79, 80, a dança, não, pelo menos aqui não tinha, né? Era balé clássico e jazz. E eu vivia isso no teatro. Então, todas as coisas que eu fazia no teatro, eu fazia na dança. E aí surgiam, né, os espetáculos, nasciam os espetáculos, com um movimento, com uma corporação diferente, com um corpo diferente, com tudo muito misturado. Aí, às vezes, as pessoas diziam que ali não era dança, era teatro, que às vezes que eu confundia as coisas, né? Que lá vem as meninas do Vidança, ou as meninas da Anália. Então, eu confundia. Mas a gente também fazia aula de clássico. Na época, eu era uma professora muito rígida, eu reproduzia o meu professor, que é normal, né, e que eu era encantada por ele, como ainda sou, e sou muito grata, né, pelo Denis Grey, que foi meu primeiro professor, meu primeiro e único, né, fora o mundo, ele foi a pessoa que me ensinou, né, a ser dança, né, e o Ivonilson Borges, que era o professor de teatro, né, que também me ensinou a ver e a fazer o mundo e a dança diferente, né. Mas é isso. E assim, a história das pesquisas, dos laboratórios. Tá ficando louca, não vou. Beijou. Não, você beijou. Errado. A boca era do outro lado. Você nem consegue ler direito. Meu limão é limoeiro. 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 Meu pé